Então tá, então eu vou falar sobre a filtração glomerular. Primeira coisa que eu coloquei aqui é meio que para lembrar que o Thales já falou sobre a cápsula de Bowman e o glomérulo, sobre aqui a arteríola eferente, a cápsula de Bowman e aqui a parte do glomérulo onde sai o ultrafiltrado e o túbulo contorcido proximal. Então, a formação da urina se inicia primeiramente no filtrado pelo filtrado glomerular, nos corpúsculos de Malpighi, e esse processo é denominado de filtração glomerular. A função renal ela é proporcional à formação desse filtrado e pode ser quantificada pela taxa de filtração glomerular. Esse filtrado, os glomérulos, eles filtram em média 180 litros de plasma por dia. Porém, o que chega nos cálices menores, nos cálices renais e vão para a formação da urina é de 1 a 3 litros por dia. Então, quase 99% de todo o volume ele é reabsorvido do sistema tubular, no sistema tubular. E esse filtrado, ele vem aqui pela cápsula. Só um minuto, deixa eu sair aqui, que senão meu coisinha vai... Aqui, voltei. Então, o filtrado, ele sai aqui, passa pelas 3 camadas, que é do endotélio, que tem a membrana basal, os podócitos e que é o endotélio fenestrado, e cai aqui na cápsula de Bowman. Então, aqui, primeiramente, vai falar sobre... Eu coloquei sobre a vantagem da alta taxa de filtração do glomerular. Então, ela permite que os rins removam os produtos indesejáveis do corpo, que depende principalmente da filtração glomerular para sua excreção. E a maioria desses produtos é pouco absorvida pelos túbulos. E isso, para que ele remova rapidamente os produtos indesejáveis e não seja absorvida pelo túbulo, depende dessa alta filtração glomerular. Além disso, os líquidos corporais, eles são filtrados e processados pelo rim várias vezes no dia, porque como são filtrados 180 litros por dia e o volume plasmático do ser humano é apenas 3 litros, isso faz com que esse plasma seja processado 60 vezes. E isso permite que o rim tenha um controle maior e mais preciso desse volume e dessa composição do líquido corporal. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando um esquema geral da formação da urina, que é a excreção menos reabsorção mais a secreção. Então, o plasma vem aqui, o sangue pelas arteríolas aferentes, passa aqui no glomérulo, cai na cápsula de Bowman, vem pelos túbulos, aí nos túbulos eles são tantos, tem substâncias reabsorvidas como secretadas, e isso no final forma secreção urinária. E aqui do lado eu coloquei uma imagem mostrando diferentes tipos de filtração de acordo da depuração renal de acordo com substâncias. Aí aqui um exemplo é da creatinina, que ela é livremente filtrada. Aqui no B é os íons corporais, principalmente o NaCl, que parte é reabsorvida e parte é excretada. Aqui nas substâncias C são os aminoácidos e glicose, que 100% são reabsorvidos. E aqui ácidos e bases orgânicas, que eles são secretados e excretados também. Então, a filtração glomerular, como eu já tinha dito, é a primeira etapa na formação da urina. Ela começa com a filtração de grandes quantidades de líquidos por meio dos capilares glomerulares para a cápsula de Bowman.
Esse filtrado ele é livre de proteínas e de elementos celulares, como as hemácias, que eles são impermeáveis a as proteínas e a esses elementos, por causa das camadas que tem a polaridade negativa, tem os podócitos, então tudo isso impede a perda desses elementos. E a concentração de outros constituintes do filtrado, incluindo a maior parte dos sais e moléculas orgânicas, são similares às concentrações no plasma. Então, a concentração do ultrafiltrado, que vem do glomérulo, ele é muito parecido com o plasma. Aqui, em relação à filtração glomerular, tem as forças de Stalin, que é a pressão hidrostática, que são as diferenças entre a pressão hidrostática e a coloosmótica. Então, no filtrado, tem essa pressão hidrostática no interior das alças capilares, hidrostática glomerular, que é a favor da filtração, em oposição à pressão coloidosmótica glomerular, que são as hemácias, principalmente as proteínas do sangue. E aqui na cápsula de Bowman teria a pressão hidrostática da cápsula de Bowman, porém essa pressão ela é praticamente nula. E aí só fica uma pressão da cápsula de Bowman, que é a favor, contra, quer dizer... Não, eu confundi. A pressão hidrostática da cápsula de Bowman, confundi. Ela é presente, que são a pressão que seria do ultrafiltrado que vai chegando aqui, e a coloidosmótica fala que se refere na cápsula como nula. Mas, no final das contas, se você fazer os vetores dessas forças, a pressão, a pressão que a favor dessa filtração glomerular é a pressão hidrostática do sangue no interior dos capilares glomerulares. Então, aqui, então, está falando sobre o início dessa filtração. O líquido, o sangue, ele vai sendo passado da arteríola aferente para eferente, e ali elas vão sendo, aquele sangue, ele vai sendo, esse sangue, esse plasma, ele vai sendo filtrado. E com essa filtração, aumenta a concentração de proteica no plasma remanescente dos capilares glomerulares, porque o sangue, o líquido, né, ele vai sendo filtrado e o número de proteínas aumenta. Então, essa pressão oncótica intercapilar, ela se eleva à medida que o sangue percorre as alças capilares e aproxima da arteríola eferente. Em virtude da pressão oncótica intercapilar se opor à pressão hidrostática intracapilar, isso contribui para uma queda progressiva da pressão efetiva do ultrafiltrado, à medida que o sangue percorre as alças em direção à arteríola eferente. Então, o sangue ele vai passando, o líquido vai saindo, as proteínas vão ficando, e aí a pressão oncótica dali de dentro vai aumentando, e isso contribui para que isso diminua a filtração glomerular. Então, o rim ele tem vários mecanismos para ele manter com que essa filtração se mantenha constante, então, e não tem essa variação por causa disso que já ocorre naturalmente. E aí isso mostra por que ele tem isso, porque as variações pressóricas dentro dessas alças capilares, tanto para mais como para menos, são sempre prejudicais no rim. Por exemplo, se eu tiver um nível de pressão reduzido, como no caso de hipotensão arterial severa, isso resultaria na dificuldade de formação de urina e insuficiência, e isso poderia levar à insuficiência renal também. E níveis, então,
glomerulares elevados, se tivesse uma pressão muito alta, eu poderia resultar dano às alças capilares dos glomérulos. Então, o rim ele tende a manter com que a pressão da filtração glomerular seja sempre constante. Aí aqui tem uma explicação geral em relação a essa alteração de pressão. Aí aqui está mostrando a arteríola aferente e a arteríola eferente. Então, se eu tiver uma vasoconstrição nessa porção da arteríola aferente, eu vou ter mais sangue aprisionado nessa parte da arteríola eferente. Então, não, contrário, desculpa. Se eu tiver uma vasoconstrição da arteríola aferente, menos sangue vai chegar aqui, então eu vou ter uma queda da pressão e isso vai levar a uma queda da filtração glomerular. Já se eu tiver uma vasoconstrição da arteríola eferente, menos sangue vai passar e isso vai fazer com que aumente a pressão naquela região e vai aumentar o filtrado glomerular, o ritmo de filtração glomerular. Então, a primeira autorregulação da taxa de filtração glomerular, se eu tiver alguma alteração, é a vasoconstrição da arteríola eferente, como foi mostrado aqui no número 6. Então, isso pode acontecer pelo um baixo fluxo renal, como, por exemplo, pela uma baixa pressão arterial ou uma perda de volume, uma hemorragia. E isso vai estimular as células justas glomerulares, que estão presentes na arteríola referente, a produzirem a renina. Isso vai, por sua vez, se transformar no angiotensinogênio em angiotensina 1 e vai ser convertida pela eco nos pulmões em angiotensina 2. E isso leva a arteríola eferente a se contrair, ela tem essa maior propensão por ela ter mais células musculares em resposta a essa liberação de renina, de angiotensina, nessa liberação de angiotensina 2. E essa arteríola eferente, a ela se contrair em condições de baixo fluxo renal, faz com que aumente a pressão intraglomerular, fazendo com que a taxa de filtração, evitando que a taxa de filtração seja reduzida e mantendo ela no seu valor normal, que foi o que foi mostrado aqui na número 6. Então, ela contrai aqui, aumenta a pressão. Se eu aumento a pressão, eu vou aumentar a taxa de filtração glomerular. Porém, aqui vem falando que o fluxo plasmático renal diminui, porque como aqui vai estar contraído, o sangue não vai continuar, ele vai ficar aprisionado. Ao contrário, uma outra forma de falar sobre essa autorregulação está relacionado à vasodilatação da arteríola aferente. Por que contrai uma e então não teria contração das duas e aí o sangue ia ficar aprisionado naquela porção? Por causa que essa angiotensina 2, ela é um vasoconstritor da parte da arteríola eferente, porém, quando as arteríolas, ela acaba liberando umas substâncias também vasodilatadoras que age na arteríola aferente, como as prostaglandinas 2, as cininas e os óxido nítrico. Então, coloca uma dilatação dessa arteríola e aumenta o fluxo sanguíneo renal e a pressão intraglomerular. Isso ocorre meio que junto. Quando ocorre liberação dessa angiotensina 2, a arteríola eferente contrai e a aferente tende a dilatar. Então, isso contribui ainda mais para aumentar esse fluxo sanguíneo e essa pressão e tentar manter mais constante. E aqui está relacionado ao feedback túbulo glomerular. Então, aqui tem um aparelho justaglomerular com a mácula densa, que é aquelas células mais especializadas que respondem ao sódio,
e ao cloro do túbulo distal, e aqui as arteríolas aferentes e eferentes. Então, o túbulo contorcido distal, o aparelho justanglomerular, então, comunica o túbulo contorcido distal à arteríola eferente, e essa estrutura é capaz de ajustar a filtração de acordo com o fluxo de fluido tubular. O mecanismo depende, então, da reabsorção de cloreto pelas células da mácula densa, aqui do túbulo distal. Então, quando tem uma pequena redução inicial dessa taxa de filtração glomerular, torna mais lento o fluxo na alça de Henle, que causa uma reabsorção de sódio e cloro no ramo ascendente da alça de Henle. E isso faz com que a concentração de cloro e sódio que chega à mácula densa são menores. E isso manda um sinal, desencadeia um sinal para as arteríolas, tanto aferentes também como pode ser as eferentes. A mácula densa, esse aparelho justaglomerular, ele responde a essa reabsorção de cloreto e sódio. Então, quando tem uma pequena redução da taxa de filtração glomerular, o fluxo nos túbulos são menores. E isso faz com que na alça de Henle tenha uma maior reabsorção de sódio e cloro, principalmente no ramo ascendente. E faz com que a quantidade de sódio e cloro que chega no túbulo distal e na mácula densa seja reduzido. E isso envia uma mensagem, um sinal para as arteríolas eferentes, que pode desencadear dois efeitos. Um efeito é reduzir a resistência ao fluxo sanguíneo da arteríola eferente, e aí vai elevar a pressão hidrostática glomerular, então vai reduzir essa resistência, vai ter mais sangue, mais fluxo sanguíneo, então vai ter maior filtração, e isso ajuda a retornar a filtração glomerular ao normal. E como que fala, gente? Esqueci o nome. Outro efeito. E o outro efeito seria também essa liberação de renina pelas células justaglomerulares. Então, a renina libera, vai transformar angiotensina em angiotensina 2, que é convertida pela ECA em angiotensina 1, que é convertida pela ECA em angiotensina 2, que faz contrair as arteríolas eferentes e aumentar a pressão hidrostática glomerular e auxiliar no retorno da filtração ao normal. Então, aqui está melhor, talvez, para entender. Então, quando tem uma pressão arterial, quando há essa queda de pressão arterial, há uma diminuição da pressão hidrostática glomerular, porque é um menor fluxo sanguíneo, e isso contribui para diminuir a filtração glomerular. Quando diminui a filtração, o fluxo vai estar mais lento, então menos sódio e cloro vai chegar à mácula densa, porque a maioria vai ser absorvida na alça de Henle. E aí isso pode tanto levar à diminuição da resistência da arteríola aferente, fazendo então tipo uma vasodilatação, que vai contribuir para essa pressão, aumentar essa pressão, como pode também ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vai aumentar essa pressão hidrostática e fazer o aumento, então, voltar ao normal a filtração glomerular. E, por último, a última tem relação à retenção hidrossalina e à natriurese. Então, esse baixo fluxo renal e a redução também da reabsorção do cloreto pela mácula densa, lá no túbulo distal, são importantes estímulos para essa secreção de renina.
Mas nessa parte, além dela parar na parte da angiotensina 2, ela leva a estimular a produção e liberação de aldosterona pelas suprarrenais. E isso estimula a retenção de sódio e água pelos túbulos renais, o que aumenta a volemia. E aí, aumentando a volemia, restaura o fluxo renal e a taxa de filtração glomerular. Então, é meio que tudo vai acontecendo conjuntamente. E, por outro lado, nesse caso, se tiver o alto fluxo renal, uma hipovolemia, esse sistema da renina-angiotensina aldosterona, ele é desativado e ocorre a liberação do peptídeo natriurético atrial pelo coração nos estados hipovolêmicos, que induz o efeito natriurético, a perda de sódio, de água, reduzindo a volemia. Isso também retoma a taxa de filtração glomerular ao normal. Então, tipo, são 4 fatores de autorregulação, mas que eles meio que andam ao conjunto, não é tipo, acontece só isso, acontece só aquilo. Eles são todos meio que unidos, que um vai levando ao outro. Então, isso tudo eles vão fazendo de acordo se essa pressão se essa taxa de filtração glomerular ela vai voltando ao normal, ou se ela ainda está desregulada, que tem que fazer mais algum mecanismo para voltar ao normal. E é isso.